Beleza, então a gente fez aqui a nossa primeira animação, a gente viu como se aplica, como se cria e como se aplica uma animação a um elemento CSS, né? A um elemento de interface. E agora a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui, vai começar a ver os transformations e ver o que a gente pode fazer de mais legal, digamos assim, com a nossa interface, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover isso aqui que eu acabei de colocar na aula anterior, tá? Vou deixar do jeitinho que tava, tal, sem aquele quadrado animo aqui. Vou deletar ele daqui também, tá? E vai ficar do jeitinho que tava antes. Então, se eu der um refresh aqui, a animação executa... desculpa, eu tenho que dar um Ctrl Z aqui. Isso. Tá. Então, se eu der um refresh aqui, a animação vai executar. Beleza. A gente está vendo movimento, a gente está vendo cor, tal. O que a gente pode fazer agora? Começar a brincar. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. Aqui dentro dos nossos keyframes, a gente tem from, to, mas a gente tem outra possibilidade de animação que não se restringe do estado inicial para o estado final, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar porcentagem ao invés de usar from, to, tá? Então, o que é essa porcentagem? Eu vou colocar aqui, ó, 0%. Então, o estado inicial é 0. Eu não me lembro de cabeça se esse 0 pode ser absoluto, assim. Mas, em todo caso, eu vou deixar %, tá? 0% é o estágio inicial da nossa animação. É o jeito que o nosso elemento vai estar inicialmente, beleza? Eu vou deletar o to. Na verdade, eu vou substituir o to para, por exemplo, 30%. Então... se a nossa animação vai durar 3 segundos, tá? Dentro desse espaço de tempo de 3 segundos, a gente pode considerar que é de 0 a 100%. Então, durante 3 segundos, quando tiver 30% desse tempo corrido, eu vou fazer uma nova ação. Então, eu vou manter o 30% do jeito que está aqui, só que a próxima coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, a gente vai começar a brincar com transform. Se a gente vier aqui na documentação, eu não abri o transform aqui, mas não tem problema, a gente tem um slide aqui. Então vamos lá, transform 2D e 3D. A gente tem alguns tipos de transformações. A gente tem translate, e aí a gente tem o valor de x e y, é esse que a gente vai usar agora para o nosso exemplo. A gente tem rotate, a gente tem scale, a gente tem skew, y, x e y e matrix. Matrix é bem complexo de usar, tá? Eu estou colocando aqui só para ilustrar, mas a gente não vai cobrir, tá? Talvez num curso avançado, tal, vale a pena, mas até por questões que seria um uso muito avançado para uma animação muito específica você querer usar Matrix, tá? Então não precisa, tá? E aí a gente tem também as transformações 3D. E aí tem o Translate 3D, que aí é x, y, z, ao invés de só x, y, né? Então a gente pode colocar 3 valores, tá? A gente tem Rotate 3D, que aí essa rotação ela vai considerar também o eixo que vai ser girado, tá? E aí a gente pode girar no eixo Z. Essa seria a grande sacada de usar o Rotate 3D. A gente tem o Scale 3D também. E aí aqui, por último, dentro do Scale, tem uma característica que é quantos graus, né? E por aí vai. Por enquanto, a gente vai brincar, a gente vai trabalhar só com o Transform 2D, porque dentro do escopo aqui do nosso curso, ele já vai contemplar tudo que a gente precisa. E num curso avançado, então, a gente pode talvez fazer alguma coisa do 3D. Talvez nesse mesmo curso aqui a gente faça alguma coisa do 3D. Vamos ver como é que vai desenrolar as coisas aqui. Vamos lá, então. Translate, tá? O Translate, ele é basicamente transferir ou animar movimento, tá? Do ponto X... Então o eixo X ele pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda no eixo X. E no Y a mesma coisa. Então vamos fazer isso agora, tá? Então, aqui no meu ponto 0, o meu transform é o estado inicial da animação. Então eu não preciso mexer nisso, digamos assim. Onde o nosso quadrado está agora? Ele está aqui nesse canto esquerdo superior, tá? Então esse vai ser o ponto inicial. Só que aí, quando ele estiver em 30%, eu quero fazer o seguinte. Transform, que é o nome da nossa propriedade, né? E aí, então,
dentro do transform eu tenho todas essas opções aqui, ó, e eu quero fazer um transform do tipo translate, tá? Se eu colocar só translate assim, eu posso colocar dois valores aqui, o valor para x e o valor para y, tá? De uma vez só. Ou eu poderia, por exemplo, mudar só o translate x, tá? Se não me engano é assim que se escreve. Deixa eu só verificar se tem hífen ou se não tem. Translate, não tem hífen. Então, eu poderia modificar só o eixo x, tá? Nesse caso aqui eu quero modificar os dois. Então, eu vou fazer o seguinte, translate. E aí, então, eu quero deslocar 300 pixels no eixo x, né? Então, ele vai sair do estado inicial e vai jogar 300 pixels para a direita, né? Digamos assim. E no eixo y, eu quero também mais 300 pixels. Beleza. Só que a nossa animação aqui, ela está indo só a 30%. Se eu finalizar, deixar desse jeito, ela vai fazer assim, ó. Quando chegar em 30%, ela vai sair do ponto 0 até 30%, fazendo isso aqui que eu pedi, indo para esse ponto aqui no Translate, depois ela não vai fazer mais nada, tá? Até completar 100% dos 3 segundos. Então, a gente tem que ir completando a nossa animação. O que a gente faz aqui agora? A gente coloca mais blocos de porcentagem. Eu poderia simplesmente só finalizar aqui e falar que aí em 100%, eu quero que ele volte para 0 e 0, tá? Vamos só ver como ficou isso aqui. Outra coisa, tá vendo que eu não estou trocando a cor? Eu vou trocar a cor aqui nesse último estágio para yellow, Desculpa, eu vou pegar um yellow green para ficar mais chamativo ainda. Então vamos testar isso aqui, tá? Recapitulando. Então, o que a gente fez? A gente trocou os keyframes de from to, que eram só o estado inicial, para o estado final, para porcentagem. E agora a gente tem 3 estágios da nossa animação, tá? Dentro desses 3 segundos que a gente definiu. E aí, além disso, a gente está usando agora o transform para dar animação de movimento, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar o refresh e agora nosso transform vai ser executado. Legal? Aconteceu tudo que a gente definiu ali, ó. Vou dar o refresh de novo. Mais uma vez. Então, o que está acontecendo? Quando eu dou o refresh aqui, ele sai do estado inicial, que é azul, e aqui no canto superior, né? Ele vai 300 pixels de altura, desloca-se, né? Usa o nosso translate para 300 pixels a partir de onde ele estava no eixo X e no eixo Y. E aí, então, por último, depois, no 100%, ele volta para o 0 e 0, que é o lugar inicial, tá? Então, eu vou dar um refresh de novo e é exatamente isso que acontece, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer agora... ao invés dele ir aqui para 0 e 0, na hora que ele voltar, eu vou colocar mais um intervalo aqui, que vai ser o intervalo de 70%, tá? E aí no nosso intervalo de 70%, eu vou copiar tudo isso aqui também de novo, tá? E aí aqui no 70%, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer em 70% ele ficar 0 e 0. Só que aí antes de terminar, eu quero que ele vai lá pro final. Então ele vai para 600 pixels no eixo, deixa eu colocar, vai mais um tanto bom aqui, 800 pixels no eixo X e 600 pixels no eixo Y, tá? Só que agora eu quero fazer outra coisa também. Eu quero usar o transform de novo, só que eu quero transformar outra coisa. Vamos ver o que a gente vai transformar então dentro das características do nosso transform, tá? A gente tem scale, bom, liberei mais uma parte do slide aqui, mas é só a explicação que eu já dei verbal para você, tá? A gente tem scale, a gente tem skill e rotate. Eu vou usar o rotate, tá? E o rotate, note que ele pede também a característica para a gente em graus, quantos graus vai rodar, tá? E aí não adianta a gente colocar só o número, a gente tem que colocar também essa palavra aqui, ó, deg, que é degrees, tá? Então vamos lá. Eu vou usar o rotate
a partir de 70%. Então eu vou colocar aqui, ó, transform de novo. Na verdade, eu não preciso colocar de novo, tá? Eu posso colocar só dentro aqui do mesmo transform, tá? Eu dou um espaço aqui e agora eu escrevo rotate, tá? Rotate. E aí eu vou falar que eu quero que ele gira 360. Só que ele vai sair do zero, na verdade, aqui em 70%, tá? Então, em 70% é o estado inicial, que é do ponto zero, beleza? 0 degrees, tá? Tem que colocar aqui. E aí, quando ele chegar no 100%, deixa eu só copiar aqui. Eu vou colocar para ele, do 70% até o 100, ele vai dar um giro de 360 graus. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar 360 aqui. Beleza? Próxima coisa que eu quero que aconteça, eu quero que deixe de ser um formato retangular. Então aqui, ó, ele está retangular, né? Na verdade, ele já vira retangular aqui em 30%. Então, aqui em 70%, eu vou fazer ele voltar a ser um quadrado, tá? De 100 por 100, vai ser um quadrado relativamente pequeno, tá? E, mais do que isso, eu vou fazer ele virar um círculo ao invés de um quadrado. Como que eu faço isso? Eu uso o border radius, tá? Border radius, que a gente já viu em outras aulas aí. O border radius não é uma característica do transform, tá? É uma outra propriedade CSS que a gente já usou antes. E aí eu vou colocar um border radius de 50%, o que significa que cada um dos cantos do nosso quadrado vai ser arredondado o máximo que ele pode, tá? Dentro da largura e da altura dele. E aí vai virar um círculo, já que a gente tem 100 por 100. Vai ser um quadrado que vai se arredondar o máximo que ele pode, então ele vai virar um círculo, beleza? Então tá, então aqui em 70% ele vai virar um círculo. E aqui no final, quando ele começar a girar do 70% até o 100, ele vai virar um quadrado novamente de 200 por 200. Aqui a cor, ó, no 70%, eu vou colocar uma cor aqui purple, tá? Só para ficar diferente também. Então, cada estágio vai ter uma cor e a gente agora está girando o nosso elemento, tá? Do 70% até o 100. Vamos ver isso na prática, como é que ficou? Então, venho aqui, quando eu der refresh, e aí ele executou toda a nossa animação. Conseguiu ver? Olha só, de novo. Tem uma coisa que está acontecendo que eu não sei se você reparou. No primeiro intervalo, ele já começa a ficar circular. Ele já começa a querer ficar circular. Tá vendo? Quando ele vai ficar vermelho ali, ele já começa a ficar com a borda arredondada. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Isso está acontecendo porque aqui no nosso primeira porcentagem, a gente não definiu o transform... o border radius, tá? Então, o que acontece? Ele entende que daqui do ponto zero, ele já começa a executar até chegar em 70%. Quando a gente não define, tá? Nas etapas anteriores, se eu não definir em 30% e também não definir em 0% quanto que seria o nosso border radius, ele já começa a alterar desde o primeiro estágio, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu venho aqui no nosso zero, coloco que o border radius aqui ainda vai ser 0, tá? Então, não vai ter canto arredondado no estágio inicial. Depois, em 30%, também não vai ter, tá? E aí, então, só a partir de 30% é que ele vai começar a arredondar o nosso quadrado aqui, tá? Beleza. Aqui no nosso último estágio, o que eu vou fazer? Eu vou zerar de novo para ele continuar quadrado, beleza? Esse é o jeitinho certinho, correto de fazer. Todas as características que a gente está modificando, o ideal é que desde o primeiro estágio, né, elas estejam declaradas. No nosso caso transform, a gente não está declarando na primeira etapa porque a gente não... porque ele já pega o estado inicial, né, do transform, que é o translate, onde ele está, e também o rotate, tá? Só que aqui, por exemplo, ó, esse rotate aqui,
ele já estaria sendo executado do 30% para os 70%. Só que como a gente não está mudando nada, tá vendo que continua em 0, visualmente a gente não vê. Mas o correto é a gente pegar esse 0 aqui e também colocar aqui, tá? Então do 30 para o 70 a gente também garante que nada vai acontecer, não vai rodar, tá? Beleza, então dito isso, eu vou dar um refresh aqui agora. E agora, ele saindo do estágio inicial para os 30%, ele não vai ficar arredondado até que a gente mande ele ficar, que seria do 30 até os 70, tá? Então, ele vai ficar arredondado de vermelho para purple e não de azul para red até chegar no purple. Então, vamos lá ver na prática. Vou dar um refresh e agora sim, do vermelho para o purple é que ele arredonda. Vamos ver de novo. Agora ele arredondou e agora ele virou quadrado de novo. Beleza? Então, é assim que a gente aplica as propriedades de transform, tá? Nos nossos elementos. Aqui, por exemplo, ó, lembra que eu falei que isso aqui é o nosso play state, né? Que é o forwards. E o forwards, ele executa uma única vez. Se eu colocar infinite aqui, ele vai ficar executando para sempre a animação em loop. Vou dar um refresh aqui e agora ele não vai parar. Tá vendo? Ele começou de novo e assim sucessivamente vai continuar fazendo essa animação quantas vezes forem necessários. Eu não sei se vocês já entraram em algum site onde a primeira tela do site, né, ela tem uma mensagem, ela é muito bonita, tal, com design bem feito e meio que intuitivamente você não sabe se você tem que scrollar a página para baixo ou não, tá? Porque aquela tela já está muito bem definida. E aí, de vez em quando, o pessoal coloca uma setinha fazendo assim para baixo, indicando que tem mais conteúdo para baixo, que é para você rolar a página. Aquilo, basicamente, é feito, aquela setinha, né, apontando para baixo em loop, é isso aqui que a gente viu nessa aula, tá? Então, esse, por exemplo, seria um uso para animações, tá? A gente pode também fazer animações nos nossos elementos de interface, por exemplo, em botões. E é isso que eu vou mostrar para você como mais um exemplo na nossa próxima aula sobre animações, beleza? Então te vejo na próxima aula.